E na pauta da sessão plenária desta tarde, os ministros do Supremo devem analisar uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB questiona a criação de uma vara especializada em julgar crimes organizados no estado de Alagoas. Na ação apresentada ao Supremo, a Ordem dos Advogados do Brasil alega que a lei alagoana viola a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual. A legislação estadual cria uma vara criminal para processar e julgar qualquer tipo de crime praticado por organizações criminosas. A OAB também alega que a lei invade a competência do Tribunal do Júri, responsável por julgar crimes contra a vida, o que impediria que esses processos fossem encaminhados à nova vara. Na semana passada, os ministros definiram apenas a aplicação da interpretação, conforme a Constituição Federal, ao artigo 1º da lei. Nesse ponto, retiraram o termo crime organizado desse artigo. De acordo com o entendimento da maioria, a lei estadual define um conceito de crime organizado, o que só poderia ter sido feito por meio de uma lei federal. A sessão foi suspensa e deve ser retomada nesta quarta-feira para que os demais dispositivos da norma sejam analisados. Entre eles, os artigos 9º e 10º, que definem os tipos de infrações que estariam abrangidos pelo termo crime organizado, como constrangimento ilegal, ameaça, tráfico de pessoas, dentre outros. Em sessão anterior, o relator defendeu a interpretação conforme, desde que preservadas as competências da vara, que já funciona desde 2007. Com a retomada do julgamento, o ministro Luiz Fux vai prosseguir com seu voto em relação aos demais artigos questionados. Muito bem, agora nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. O objetivo da criação dessa vara foi mesmo de reprimir de forma efetiva o crime organizado ou havia aí alguma coisa por trás disso tudo? Boa tarde, Paulo. Realmente o objetivo é no sentido de combater efetivamente a criminalidade organizada. Existe inclusive uma recomendação do CNJ no sentido de que as varas, os tribunais, criem varas especializadas com competência exclusiva ou concorrente, mas que tenham um objetivo específico de combater o crime organizado no Brasil. Importante a gente mencionar que para esse tipo de crime, o crime organizado, ele detém de uma macroestrutura. Normalmente é um grupo de pessoas que se reúne com a finalidade específica de praticar ilícitos penais e eles são escalonados de uma forma hierárquica, com divisão de tarefas e funções e trabalham de maneira muito racional. Nesse sentido, existe uma orientação, a justiça brasileira ela também tem se especializado para poder combater esse tipo de crime que também se especializou. Então, sem dúvida, o objetivo foi de combate. Até o ministro Luiz Fux, ao iniciar o seu voto, ele chegou a mencionar que existe uma ideia no segmento jurídico no estado de Alagoas, exatamente no sentido de que, se essa vara for extinta, haverá um fomento, um aumento do número dos crimes de crime organizado no estado de Alagoas. Tá certo, mas a criação dessa vara não atenderia também às necessidades da comunidade internacional que tanto luta efetivamente pelo combate ao crime organizado? O crime organizado, sem dúvida, ele extrapola os limites territoriais brasileiros. É uma preocupação mundial. Existe, inclusive, uma convenção chamada Convenção de Palermo, também conhecida como Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado Transnacional, que traz exatamente essa preocupação de luta contra o crime organizado. Inclusive, enfocando essa convenção, ela enfoca muito os dispositivos que tratam exatamente da possibilidade, da necessidade, melhor dizendo, de uma cooperação jurídica internacional para que esses crimes sejam efetivamente reprimidos. Então, sem dúvida, existe uma preocupação no plano internacional. O Brasil, inclusive, já internalizou também essa preocupação na medida em que é signatário dessa Convenção de Palermo. Atende, mas a OAB questiona, diz que houve usurpação de um princípio, chamado princípio do juiz natural, e que, segundo a OAB, os dispositivos dessa lei seriam totalmente inconstitucionais. Tá certo, Gisele. E essa vara, ela possui alguma peculiaridade? Por exemplo, o que a lei alagoana estabelece sobre a titularidade, por exemplo?
Bom, a titularidade, de acordo com a lei alagoana, ela é coletiva. A lei estabelece que essa vara será composta por 5 juízes. A Associação dos Magistrados Brasileiros, inclusive, argumenta que nesse tipo de ilícito penal, crime organizado, realmente se tem uma complexidade maior de ilícitos penais. Os ilícitos penais são mais complexos e há também um maior número de acusados, de réus. Por essa razão, há necessidade de que as varas sejam realmente titularizadas por mais juízes. Então, ela realmente tem uma peculiaridade. Normalmente não se tem essa característica em outras varas e nessa vara em especial existe sim essa peculiaridade.